A minha saudação a todos que entraram no meu canal hoje, Joselito Rocha, é essa. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos falar de Jesus hoje. Isso que você que está visitando meu canal, se inscreva, dê likes, compartilhe, faça comentários, dê sugestões para que esse algoritmo do YouTube se movimente. O objetivo de pregar o Evangelho é toda criatura. O que nós vamos falar de Jesus? Que já estamos se aproximando do Natal. E a palavra que eu separei para hoje foi no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. E a palavra diz o seguinte: e um menino nos nasceu, e um menino se deu. Um filho se deu. Por isso, o principado está sobre os seus ombros. Por isso ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o profeta Isaías escreve aproximadamente 700 e poucos anos antes de Cristo. Ele diz: um menino nos nasceu. Coloca no pretérito, no passado. Porque na realidade o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas precisava Deus vir à terra em forma de homem para quê? Para se cumprir isso. Então ele nasce, cresce em sabedoria e conhecimento, se entrega na mão dos escarnecedores, é morto na cruz, seu sangue é derramado, nos purifica de todo pecado. Ele ressuscita no terceiro dia, foi assunto aos céus e derramou o seu Espírito sobre nós. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você que está aqui no meu canal, que a história de Jesus, o objetivo de Jesus foi esse: nos redimir do pecado, o pecado que entrou através da desobediência de Adão e Eva. Muitos pensam que isso é história da carochinha, que isso é fábula, né? Mas, como diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda palavra inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para nos advertir. E todo homem inspirado por Deus, vamos ver aqui o texto, né, de 2 Timóteo, que fala aqui para a gente, tá vendo? 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? E para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quer dizer, a palavra, ela se configura dessa forma. Eu separei também Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé é um dom de Deus, como diz em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus, mediante a fé. Como diz também em 1 Coríntios capítulo 12, falando de dons, fala de conhecimento, fala de sabedoria, fala de curas, fala de milagres, fala de variedade de línguas, fala de interpretação, fala de profecia, mas também fala de fé. Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, um grãozinho pequenininho, uma semente, dirá esse monte para se mover. Claro que a gente não vai tentar a Deus e dizer assim, monte, se mova. A gente não vai fazer isso. E dizer, então Deus não existe porque eu mandei o monte se mover, eu tenho fé suficiente para isso. Claro, ele está usando uma metáfora, ele está usando uma parábola. Se você tiver um pouquinho de fé que é dado por Deus, você vai transcender. Por quê? Porque em Hebreus 11, o que diz Hebreus 11? Hebreus 11 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Nada do que a gente está vendo aqui no universo, na Terra, foi feito pelo que é aparente. As coisas que são aparentes foram criadas por Deus. Então, pela fé, nós entendemos isso. Pela fé nós esperamos coisas que nós não vemos. Pela fé, Jó entendeu que se ele padecesse, ele ia encontrar com Deus. Só que Deus tinha uma coisa melhor, pediu até que ele orasse por esses amigos que atormentavam ele. E Deus restituiu filhos com a mesma maneira, a riqueza e a cura.
Mas ele poderia, como ele podia, minha carne pode apodrecer, que eu vou ver a Deus. Nem todos nós seremos curados das nossas enfermidades. Deus colocou os médicos para nos tratar, para fazer cirurgias, confeccionou remédios através dos farmacêuticos, através do século, cada vez mais se desenvolvendo essas coisas. Por mais que alguns ignorantes, que se dizem cristãos como nós, e diz assim que a ciência é do diabo, a ciência é maligna. Não, a ciência é de Deus. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, diz: muitos correrão de um lado para o outro, mas a ciência multiplicará. O livro de Colossenses diz que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Jesus Cristo. Amém? Então, para nós finalizarmos isso, para nós entendermos o que é o Natal. O Natal é isso, é lembrar de Jesus, lembrar dos feitos de Jesus. Jesus não pediu para que se comemorasse o Natal, ele pediu para que celebrarmos, como Paulo diz, o sacrifício dele, que é a nossa Páscoa. Mas o Natal, por uma questão de convenções, foi escolhido determinado dia 25, já teve em tradições que esse dia do Natal já foi dia 6, já foi dia 7 de janeiro. Então, no calendário gregoriano, é no dia 25. É o calendário que nós seguimos, 12 meses, 365 dias. Então, nós seguimos isso. É um simbolismo. Jesus não nasceu nesse dia. Tem uns que falam que comemorar esse dia é paganismo. Fazer armar árvore de Natal, colocar pisca-pisca, colocar presépio, nada disso é pecado. Contanto que o teu foco e se reunir com a família, trocar presentes, comer bacalhau, comer chesta, nada disso é pecado. O importante é que quando estiverem reunidos façam oração, agradeçam a Deus, agradeçam por Jesus ter vindo à terra para nos salvar. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se inscrevam, dê like, se compartilhem e façam comentários.